E aí pessoal, vamos preparados para rever mais um conceito importante em redes? Já vimos que a camada de rede possui 4 serviços importantes, mas tem um primordial que é, no caso, o endereçamento. Então vamos rever um pouquinho desse conceito? Vamos começar. Então, o principal protocolo, que é o que dá nome ao modelo, que é o IP, na sua versão 4, endereça a maioria dos dispositivos ainda hoje, apesar do surgimento do IPv6. Então, para esta aula, irei obedecer essa agenda: definir endereçamento IPv4, definir o que é máscara de subrede, determinar o escopo de rede e determinar os tipos de endereçamento IPv4. Só para a gente recapitular alguns conceitos que provavelmente no semestre passado vocês viram de forma mais aprofundada. Então vamos lá. O endereço IPv4. Identificar cada host na rede é uma das funções dele. Cada endereço é composto por 4 seções, chamadas de octetos. Então eu divido em octetos, em 4 partes, eu tenho o endereçamento IPv4. Cada octeto tem 8 bits separados por um ponto. Aqui eu tenho um exemplo, observem, de um endereço IPv4 em bits, só que está o ponto aqui separando as partes. Então aqui eu tenho 4, no caso octetos, separados por pontos. Então esse número aqui binário significa, na realidade, 192.168.10.10. Aqui nós temos a representação binária e aqui nós temos a representação decimal pontuada. Vamos ver aqui, o mesmo processo. Se vocês repararem, representação binária e aqui representação decimal pontuada. Como é que eu converto um binário para decimal? Aí a gente vai lembrar lá na introdução um pouco de informática, essa conversão. Ela é bem simples. Por exemplo, eu tenho que converter 192, essa primeira parte. Lembre-se, se são 8 bits, você vai começar nas potências. Você vai ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim vai, até 2 elevado a 7. Aí cada um vale, 2 elevado a 0 vale 1, 2 elevado a 1 vale 2, 4 e até 128. Você vai fazer bem simples, eu tenho que chegar a 192, um valor decimal de 192. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 128, falta, né? Aí eu coloquei 1 aqui já, aí vou para 64. 64 mais 128 fechou 192, então eu botei 1 aqui. Como eu não preciso mais, 0 nos outros. Então aqui eu tenho a representação binária de 192. Mesmo procedimento para 168. Eu pego 128, não, falta, né? Se eu pegar 64, nós vimos que já passa, porque dá 192. Então, 0 no 64. Vou para 32. 32 mais 128, fecha 160. 160, então botei 1 aqui, ainda está faltando, não é? Então, vamos lá, próximo. Se eu pegar 160 mais 16, eu vou ter o quê? 176. Então, passa. Então, coloco 0. Vou para o próximo. 8. Então, fechou. 160 mais 8, 168. Então, 168. Botou um ponto aqui, 1 e o resto 0. Então, temos aqui a representação de 168 em binário. Vamos lá para 11. 11 eu pego, 128 é demais, então 0. 64 é demais, 0 também. 32 é demais, 0. 16 é demais, 0 também. Aí eu pego 8, 8 dá. Então eu coloco 1 aqui, mas fica faltando 3. Então 4 é demais, 0. 2. Então eu coloco 1 aqui, então já vai ter 8 mais 2 já dá 10. Mais 1 aqui. Então, vou ter o 11. Então, a representação binária de 11 é essa aqui. E, por último, 10. 128 é demais, 0. 64 é demais, 0 também. 32 é demais, 0.
16 é demais, 0, 8. Opa, 8 dá, então 1 aqui, sobra faltando 2. Só está faltando 2, então 4 é demais, passa de 10, então 0. 2 fecha os 10, então 1 aqui, 0 no resto. Então aqui eu tenho a representação decimal pontuada dessa representação binária do IPv4. Então você tem o seguinte, ó, se eu for converter 192.168.1 para ponto 20, que é a representação decimal pontuada em binário, ficaria dessa maneira: 1, no caso aqui 6 zeros, 1, 0, 1, 0, 1, 3 zeros. Como é 1, eu vou ter aqui 7 zeros e 1 no final, e 20 é dessa maneira: 3 zeros, 10, 100. Ok? No endereço IPv4, há a divisão dos 32 bits em duas partes. Aqui identifica a rede e a parte que identifica o host. Então, se eu tenho esse número aqui e tenho essa representação aqui, que a gente vai entender o conceito de máscara de subrede, isso vai me dividir este IP e dizer o que é rede e o que é host. Lembrando, tudo que é dispositivo, smartphone, access point, computador, notebook, a gente vai chamar de host. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, se eu tenho 24 na máscara de subrede, essa máscara de subrede vai ser utilizada só para identificar essa parte, o que é rede e o que é host. Lembra que são 32 bits, ou seja, 32 zeros e uns aqui para formar esse IP. Se eu digo que é 24/24 a máscara de subrede, quer dizer o quê? E são 24 bits para dizer que aqui é a parte de rede. E o que sobra, Gustavo? O que sobra você diz que é a parte de host. As combinações de zeros e uns aqui vai dar o IP de cada computador, de cada host na rede. A divisão é realizada através da máscara de subrede. Então a máscara de subrede, aprendam desde já, serve simplesmente para poder identificar no IPv4 o que é rede e o que é host. É utilizado para identificar a parte de rede e parte de host. Para definir as partes de rede e de host é feita a operação AND, bit a bit. Os uns representam a rede e os zeros representam a parte de host. Então vamos aqui, ó. Observe, eu tenho uma máscara de subrede /24 como aquela, quer dizer que eu tenho 255, 255, 255, 0. Por que 255? Porque 255 vai dar as partes todas de 1 aqui, ó, dos bits. Tudo é 1. E na parte de host, como ele bem menciona, ó, os zeros representam a parte de host. Então, a parte de host aqui. Aí você vem fazendo operação AND para saber. Ou seja, imagine que um computador quer acessar o site do IF. Está em sua casa, você quer acessar o site do IF. Aí ele vai trafegar para vários locais. Porque na realidade você não está na mesma rede que o servidor onde é hospedado o site do IF. Então, neste caso, o que vai acontecer? A informação vai. Quando ela vai voltar, os roteadores têm que identificar de que rede pertence. E ele faz através da máscara de subrede. Faz operações AND. Como assim? Ele identifica, por exemplo, 1 em 1 dá 1. 1 em 1 dá 1. Aí você tem 0, 0 e 1. 0, 0 e 1, 0. 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, ou seja, tudo 0, 0, então eu tenho aqui 6 zeros. 3, 6, pronto. Ele vai fazer o mesmo processo com todas as partes, ao ponto que vai chegar e descobrir qual é a parte, qual é o IP de rede. Aqui as operações, ó, só para relembrar, lá da introdução à informática. 1 em 1 dá 1. 0 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 0, ou 0 e 0 dá 0, e 1 e 0 dá 0. A única possibilidade de dar 1 é se for 1 em 1. Então vamos obter o seguinte procedimento. Eu tenho esse IP aqui, ó, 192.168.10.10, representação em binário, está dessa maneira. A máscara de subrede dele, 255, 255, 255 e 0 no final.
O resultado do AND, como a gente vinha fazendo, ó, 1 em 1 deu 1, 1 em 1 deu 1, 0 em 1 deu 0, 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 0 em 1 deu 0. 168, 1 em 1 deu 1, 0 em 1 deu 0, 1 em 1 deu 1, 0 em 1 deu 0, 1 em 1 deu 1, 0 em 1 deu 0, 0 em 1 deu 0, 0 em 1 deu 0. Vamos começar aqui, ó. 0 em 1 dá 0, 0 em 1 dá 0, 0 em 1 dá 0, 0 em 1 dá 0. 1 em 1 dá 1, 0 em 1 dá 0, 1 em 1 dá 1 e 0 em 1 dá 0. Aqui eu tenho 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 0 e 0 dá 0. Então aqui, ó, descobri de forma binária qual é o IP desta rede. Quando eu converter no decimal, eu vou saber que o endereço dessa rede é 192.168.10.0. Aqui estão os comprimentos, certo, de máscara de subredes e quanto cabe de host em cada uma. Então, se eu tenho um CIDR, ou seja, uma separação de máscara de subrede 32 bits, quer dizer que todos são uns. Eu só vou ter direito a um host nessa rede. E 256 redes. Então, eu teria 256 redes, cada um com apenas um host. A máscara de subrede 31, eu já teria na realidade aqui disponível, certo? Um bit. Aí eu já teria um padrão de quê? 128 redes, com cada uma tendo 2 hosts. E assim sucessivamente. Até, por exemplo, isso aí vai até o quanto você quiser de bits, sendo que são 32, né? Aqui no caso de barra 24, eu tenho o quê? 256 hosts possíveis nessa rede e apenas uma única rede. Os endereços de broadcast de host de rede são importantes para que ocorra o fluxo na rede devido ao quê? Que o de rede é o endereço onde a parte de host é preenchida apenas com 0. Ele identifica todos os hosts que pertencem àquela rede. O endereço de host é como a gente viu. O endereço de host, na realidade, é o que identifica cada dispositivo na rede. Aí você vai ter o seguinte, o primeiro endereço válido será o que termina com 1. Ou seja, você tem 7 zeros, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e o último bit é 1. O último endereço válido é o contrário. Eu tenho todos os 7 uns aplicados e o último bit é 0. E o endereço de broadcast, na realidade, todos os 8 bits são uns. Aqui você tem uma exemplificação desses endereços. Ó. Você tem aqui no caso o endereço de rede, lembrando, parte final de host é todo 0. O primeiro endereço válido da rede, só o último bit que é 1. O último endereço válido é, na realidade, o contrário, ou seja, o último bit é 0 e os demais são 1. E os de broadcast é tudo 1. Posso calcular isso de forma automática e rápida. Como? É só você pegar 2 elevado ao número de bits de host, menos 2. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu tenho, vamos dizer que eu tenho disponível 8 bits para host. Então vai ser 2 elevado a 8, dá 256, menos 2, 254. Então eu tenho disponível nessa rede, que isso aqui é a representação para barra 24. Como eu sei quantos bits de host são se eu tenho só essa exemplificação, essa escrita da máscara de subrede? Lembrem que são 32 bits. Aí você faz o seguinte, ó, 32 menos 24 dá 8. Então 2 elevado a 8, 256 menos 2, 254. Então eu tenho possibilidade de 254 IPs nessa rede. Tá aqui, ó, exemplificando, ó. Aqui a representação, certo? Binária da máscara de subrede. Você nota que tem 24 uns, né? Na parte dos bits e o resto 0. Então eu tenho disponível 8 bits para host.
2 elevado a 8, 256 menos 2, 254. Vamos a ver a atribuição do IP. Ela pode ser de duas maneiras. Lembrem, ela pode ser estática, você configura manualmente, e pode ser dinâmica. A diferença maior aqui no estático é o seguinte: o estático você vai configurar manualmente. Em ambientes pequenos, você pode fazer tranquilamente, porque você vai lembrar, está no seu controle. Porém, quando você pega ambientes maiores, aí você já começa a ter um pouquinho de dor de cabeça. Como assim? Você não vai ter esse controle fixo para saber se atribuiu ou não a um computador um determinado IP. Então, a forma assim mais adequada para ambientes maiores, você usar a atribuição dinâmica do IP dinâmico. A comunicação entre redes IPv4 é de três formas. Você pode ter uma comunicação unicast, quando um host se comunica diretamente com outro host. A broadcast, ou seja, um host manda informação para todos da rede. Multicast é o seguinte: eu escolho um grupo específico da rede, atribuo um IP de multicast e quando eu quiser mandar informação, eu só seleciono aquele IP de multicast e envio só para aquele grupo. Aí temos alguns reservados, por exemplo, de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 é um intervalo de multicast. Aí eu posso atribuir qualquer grupo. Então, o intervalo de multicast para redes locais. Aqui eu já tenho esse exemplo aqui. Eu posso selecionar um IP aqui e representar um grupo. Aqui o unicast, representação de comunicação unicast, o IP, o único computador mandando informação. O broadcast, eu mando informação para todos, certo? Para todos. O computador aqui mandando informação para todos, O multicast, eu tenho aqui, eu só quero os melhores. Meus melhores só são esses dois computadores. Então eu caminho a informação e só são eles dois que irão receber. Vamos lá, a questão de endereço público e endereço privado. É interessante porque é o seguinte: essa ideia foi criada para ver se perpetuava a existência do IPv4 com mais anos à frente. Como assim? Como o IPv4 já estava sendo esgotado com o passar dos anos, os criadores pensaram: não, vamos ver uma maneira aí de perpetuar o IPv4, demora mais tempo para ele acabar. Então criaram essa ideia de IP público e IP privado. No IP público, eles são roteados globalmente entre roteadores e provedores de internet. Então é aquele IP que o provedor de internet possui para poder navegar na internet. Aí você pode me perguntar: mas eu navego e não tenho IP público. Como assim? É porque na realidade eles compartilham este IP com você. Não sei se já aconteceu com você recentemente, mas antigamente, como os provedores não tinham muitos IPs disponíveis, eles tinham, vamos dizer, 2, 3 no máximo, o que eles faziam? Eles compartilhavam esse IP com vários clientes. E tem sites que são restritos à navegação ou ao download a IP público. Aí acontecia muito comigo anteriormente o quê? Por exemplo, eu ia tentar baixar um arquivo de um site que fazia esse controle, né? Eles faziam esse controle para não, vamos dizer, encher os servidores deles. Aí o que eles faziam? Se já tivesse baixado aquele arquivo dentro do servidor deles, o que eles faziam? Bloqueavam um outro download, um novo download. E dizia que daqui a 2 horas, 3 horas, coisa assim, você teria direito a baixar novamente. Aí o que acontecia muito comigo? Como os provedores compartilhavam, na hora que eu ia baixar, dizia: não, o seu computador já foi bloqueado e daqui a 2 horas vai estar liberado o download. Aí você olhava: gente, estou acessando esse site agora, ainda não tinha acessado. Aí pensou-se nessa ideia, né? Eu pensei nessa ideia, então deve ser o compartilhamento de IP. Então na realidade faziam isso. O pessoal dos provedores de internet compartilhava os IPs e no final das contas você não tinha o seu IP público para navegar. Hoje é um pouquinho mais difundido, então eles não utilizam muito isso não. Os IP privados são os que rodam dentro da sua rede local. Eles não são roteados na internet. Então, por exemplo, no caso você está em casa, tem seu roteador no caso ele gera um IP, certo? Gera um IP
para a sua rede interna. Cada host da sua rede interna possui um IP. E esses IPs que rolam dentro desse roteador de sua casa não conseguem chegar à internet, ou seja, ser descoberto na internet. Na realidade, fica disponível na internet o IP público do seu provedor de internet. Para ocorrer navegação de IPs privados, são convertidos em IPs públicos através de NAT. Como assim? Chega aqui, por exemplo, o que é o NAT? A NAT é a atribuição de várias portas para cada serviço. Então, vamos dizer que o ISP, ou seja, o provedor de internet, possui um IP público aqui, 177, por exemplo. Estou dando um exemplo. 177.189.10.20. Vamos dizer que isso aqui é um IP público. Você, no seu roteador de sua casa, normalmente teria um IP assim, 192, que eles colocam, .168, vamos dizer, no seu computador, .10.2, por exemplo. Você quer navegar na internet. Eles faziam o seguinte, eu quero navegar na internet, então pronto. A conexão de internet que você ia utilizar, ele usava esse IP público, porém atribuía o que a gente chama de porta. Ia colocar aqui e dizer o seguinte, que se você navegar com esse IP, mas com a porta 10.000, por exemplo, não pegou 10.000 aqui, né? Pronto, 10.000. Então, tudo que você navegava era por esse IP público usando essa porta, 10.000. E assim faz para cada usuário do seu provedor de internet. Vamos lá. Os blocos de endereço privado são especificamente esses aqui, que você poderia configurar no roteador de sua casa, este e outro. E esses aqui. Esse daqui é o que é o mais conhecido, né? Na região de 192.168.0 alguma coisa. São mais utilizados. Quando se tinha a ideia inicial de criar os IPv4, eles começaram a dividir em classes, certo? Que aí no caso é o endereçamento classful legado. O que eles faziam? Dividiam por classe, diziam, o IP tal é da classe A, aí pegava que era do 00 até 127.000/28. Cabia, né, nessa rede toda 16.777.124 hosts. Imagina uma rede ter disponível esses IPs. No de classe B, já era de 128 até 191.255.00/16. Cabia esses IPs todos. Na C já é um pouquinho mais restrito, cabe apenas 254. E esses últimos dois são, um é para teste e o outro é de multicast. Então você tinha disponível para configurar nas máquinas apenas esses tipos de IP. Isso aí foi caindo por desuso, porque você imaginava, por exemplo, se alguém fosse utilizar um IP classe A, não ia, por exemplo, aproveitar nem a metade desses IPs aqui, porque daqui que você for ter o total de dispositivos para conectar com esse valor aqui, sua rede era enorme. Então era muito desperdício nesse classe A. Classe B também poderia acontecer, porque são 65.534 IPs disponíveis, então ficaria muito complicado. Seja um pouquinho mais fácil de ser preenchido. Então, devido a essa divisão errada, errônea, né? Então criou-se um conceito diferente, que é o conceito de endereçamento classless, que é um conjunto de padrões que permite aos provedores de serviço alocarem endereço IPv4 no limite de bits de qualquer endereço, que no caso é usando a sigla CIDR, conhecida tecnologia, né? Que nesse caso eles fazem uso desse que a gente está trabalhando agora, que é a questão do endereçamento através de máscara de subrede, onde eu tenho aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. A partir do endereço de rede 192.168.0.0/24, eu quero criar 4 subredes. Apesar de eu ter na realidade um endereço aí, como a gente viu lá, de classe C, que cabe 256 em cada rede, eu quero pegar uma única rede e dividir em 4. Como é que eu iria fazer isso? Eu começava a analisar, 2 elevado a 1 dava 2, 2 elevado a 2 dava 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, 32 e 2 elevado a 6, 64. Exatamente o que eu quero.
Então, eu começava a pegar o quê? Lembra que esse 24 quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 24 bits de rede e o resto é de host. Mas eu não quero criar 4 subredes 64, então eu vou atribuir mais 2 IPs de bits para a rede e ficar apenas com 6 para host. Por quê? Porque eu sei que 2 elevado a 6 dá 64. Dá 64. Então, estou criando 4 subredes com 64 IPs disponíveis. Aí eu faria o seguinte, faria essa divisão aqui, ó. Lembra? Tudo 0 representa o IP de rede, o último bit 1, que é o primeiro IP disponível, e no caso o último bit sendo 1, e aqui o inverso, todos os bits são 1, exceto o último, que aqui no caso dava o IP 62. Lembrando, quando todos os bits são 1, você tem um IP de broadcast. Então essa primeira rede ficaria dessa maneira aqui. E eu analisando isso aqui, eu quebraria isso em 4 partes, como vocês viram aqui, eu quebraria em 4 partes, e eu teria 4 redes de 64 computadores disponíveis, 64 IPs. Qualquer outra coisa, qualquer dúvida, deixa no comentário, pergunta sobre isso, a gente pode até exemplificar depois. Então, pessoal, isso aí só foi uma breve revisão do conteúdo de endereçamento IPv4. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar, pode questionar, deixa comentário, certo? Mas não fiquem com dúvida. A partir das próximas aulas, dos próximos capítulos aí, iremos tirar um pouco dessas dúvidas referente a endereçamento IPv4. Até mais!